Voltamos com o Doctor Entrevista, hoje na presença do professor mestre Flávio Mateus, que ele escreveu o livro A República do Silêncio, em que fala dos 22 dias que Manhuaçu foi uma república. E ele acrescentou dados a esse trabalho em decorrência das fontes que apareceram ao ter acesso ao trabalho dele, ao livro dele. Professor, essas fontes acrescentaram o que mais no seu trabalho? Foi muito interessante trabalhar com novas fontes de pesquisa, porque, como por exemplo, as fontes enviadas pelo João Batista Damasceno, as do Machado de Assis, ajudaram a reverter um quadro que eu acreditava ser verdade, então promoveu toda uma revolução no processo. Acreditava que as fontes do Machado de Assis foram obras de ficção, que as pessoas fizeram para validar, por exemplo, um momento político. E o que acontece, né? As pessoas poderiam estar utilizando, falando que o Machado de Assis falou sobre a República para poder dar mais credibilidade ao assunto. Eu achava que aquilo ali era uma ficção das pessoas. E quando o João Batista Damasceno me envia essas fontes históricas, isso ajuda a reconstruir esse passado, e não só as afirmações de Machado de Assis sobre esse acontecimento político da República Manhuaçu, mas o assunto toma uma nova dimensão. Eu encontro, por exemplo, ícones da bandeira, eu encontro, por exemplo, situações de pessoas que foram presas, como eu afirmei anteriormente. Então, isso vai dando uma nova roupagem ao tema. E, além dessas fontes do Machado de Assis, eu encontrei muitas outras. Os dados, por exemplo, fornecidos como livros, não é? Novas fontes originais que eu pude acrescentar, que foram inclusive enviadas pelo próprio Damasceno, lá do Rio de Janeiro, de Niterói. Puxa vida, o meu livro foi longe e, graças a Deus, né, foi lido. É o mais importante para um autor, não é vender o livro, não. É ver a sua obra ser lida, ser valorizada. E é isso que é importante para mim e que me faz cada vez mais pesquisar e aprofundar nesses estudos. Quando esse material foi lido pelo Damasceno e que ele me enviou essas novas fontes, eu pude refazer muitas das análises, refazer muitas questões que eu tinha colocado, eu pude reincorporar o meu trabalho e dar uma nova roupagem a ele. Além das fontes de Machado de Assis que eu encontrei, do material, por exemplo, fornecido por Paulo Mercadante, eu também utilizei novas fontes sobre escritores regionais, como o Padre Rino, que teve aqui na nossa região, que escreveu, por exemplo, sobre o distrito de Sacramento. Segundo o Padre Rino, acredita-se que o distrito de Sacramento é o mais antigo distrito de Manhuaçu. Muitas pessoas antigas, elas diziam que não, que Sacramento é mais antigo do que Manhuaçu. Manhuaçu foi fundado em 1824, lá onde se estabelece hoje o município de Aimorés. Chamou-se Aldeamento de Manhuaçu, em 1824, por Guido Tomás Marlier, um bandeirante. E o que acontece? Quando esses novos dados históricos chegam ao meu conhecimento, esse material do Padre Rino, afirma-se que lá em Sacramento, em 1862, houve a fundação de um aldeamento. Então, fica mais antigo é mais antigo essa data do que o Simonese, que foi em 1867, onde foi Arraial de São Simão. Então, é um dado muito interessante. Só que não houveram documentos contundentes para comprovar a veracidade desses fatos, uma vez que os documentos desapareceram, segundo o Padre Rino, os documentos desapareceram, e há registros como, por exemplo, escritos da princesa Isabel doando essa região para poder fundar uma paróquia, para fundar um distrito. Só que esses documentos estão em Petrópolis, e até então eu não tive condições de ir até Petrópolis para analisar esses documentos. Então, o que eu fiz? Eu não incorporei essa fonte nessa segunda edição, justamente para incorporá-la ao segundo livro, onde irei trazendo novas novidades. E a comunidade do distrito de Sacramento, não é, anseia, eu acredito muito, para poder ver a história de seus antepassados ser contada ali. E será contada, sim, num tempo oportuno, onde esse livro irá esclarecer muita coisa sobre o passado histórico. Você já levou essa informação lá para o distrito de Sacramento?
Com certeza. Esse material, inclusive, foi enviado para mim por pessoas que moram lá no Distrito de Sacramento, que leram o meu livro e acharam que eu tenho a competência suficiente para registrar esse passado. Isso foi retirado do fundo do baú, por pessoas que guardaram esses documentos por muito tempo e viram a seriedade do meu trabalho. Além desses fatos novos, fotografias, documentos antigos, por exemplo, materiais históricos que eu consegui reincorporar, eu estarei utilizando na próxima edição, justamente para poder fazer com que o material ele ganhe mais força. Quanto mais um livro ele é editado, mais fontes eu consigo obter. O meu grande azar foi ter publicado apenas 500 livros na primeira edição, e eles terem acabado tão rapidamente. Um livro, quando ele é publicado e quando ele é circulado, ele ganha muita força. Novas fontes são remetidas, novas interpretações, novas conclusões ajudam a elucidar esse passado. E é essa a grande importância de nós, escritores, podermos oferecer para os estudiosos do tempo presente uma conclusão mais acertada sobre o nosso passado. É por isso que o livro se chama República do Silêncio. Só que, como diz o meu amigo Renato von Rondon, vereador lá de Manhuaçu, e também o meu grande amigo José Ailton de Matos, daqui de Caratinga, o livro não pode chamar-se mais República do Silêncio, porque o silêncio foi rompido. Teria que ser República do berro, do grito. Mas silêncio eu ainda continuo utilizando, porque essa obra passou por muitos problemas. Houve tentativa de silêncio, ainda assim nesse trabalho, houveram muitos silêncios, e a minha ousadia em reeditar, em reescrever essa obra, é justamente para mostrar o quanto eu tenho coragem de romper com esse silêncio. Rompendo esse silêncio, você vai lançar a segunda edição do livro, acrescentando essas novas fontes, algumas delas pelo menos, né? E quando que vai ser? Olha, só para finalizar a questão do silêncio, eu fiz muitos cortes no livro, mas também acrescentei muitas coisas. E o interessante é fazer com que esse livro se torne mais viável para a leitura para as pessoas. O lançamento desse meu livro vai ser no dia 9 de dezembro, na Casa de Cultura de Caratinga, não é? No dia 9 de dezembro, vai ser aqui na Casa de Cultura Ziraldo, e eu tenho o apoio, não é, da Prefeitura, através do FUNPAC, tenho o apoio da Câmara de Vereadores, de muitas instituições importantes aqui da nossa cidade, não é? E também tem o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, da Câmara de Vereadores de Manhuaçu, da FACIG, né, a faculdade onde eu trabalho. Aqui em Caratinga vai ser às 19h30, e todos vocês estão convidados, hein? Às 19h30, aqui em Caratinga, na Casa de Cultura Ziraldo. E no mesmo dia, de manhã, na inauguração do Salão de Eventos da Câmara Municipal de Vereadores de Manhuaçu, vai ser às 8h30 da manhã em Manhuaçu. Mas eu vou fazer também um outro lançamento, no dia 10, na FACIG, em Manhuaçu, às 19h30 também. Então, essas são as datas do meu lançamento desse livro. Eu queria muito contar com a presença de cada um de vocês, justamente para a gente poder comungar esse momento importante da história do Brasil, que é a reedição desse material. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui no Docta Entrevista, desejar sorte no lançamento do livro e já na expectativa do segundo livro, né, que você já está escrevendo. Ainda não está acabado não, né? Olha, ainda não está acabado, eu estou juntando esse material, porque a minha intenção é fazer esse material dentro do estudo do doutorado, oferecer para a sociedade um material científico. É muito mais importante. Eu poderia produzir esse material sem o amparo de uma universidade, de um teórico, mas eu prefiro estar lá dentro de uma instituição, cursando o doutorado e oferecer à história do Brasil um material científico de qualidade, um material bem acompanhado, onde nós vamos ter a presença de historiadores de renome nacional e até fora do país para acompanhar essa pesquisa. É isso que eu quero, oferecer o que o leste de Minas tem de melhor para cada leitor e principalmente para reestruturar a história de nosso país. Porque somos nós, historiadores, que reconstruímos esse passado e podemos ter a oportunidade de mudar não só a história, mas também o presente e dar uma identidade ao nosso povo.
que é o que nós mais precisamos. Bom, eu agradeço também a sua companhia aí, que acompanhou todo o programa Doctor Entrevista. Até a próxima.